que Jesus chamou de novo mandamento? Ele fala, novo mandamento vos dou. Se ele queria tão somente fazer alusão de forma resumida, mostrando que amar a Deus era cumprir os 4 mandamentos e amar ao próximo era cumprir os outros 6, por que ele chamaria de novo se o mandamento já existia? Por exemplo, se a gente tem que seguir as leis, por exemplo, os 10 mandamentos, e tem um monte de lei aqui, o porquê não tem que seguir essa da plantação, que quando você entrar numa terra você plantava, esperava 3 anos para depois poder comer do fruto, né? Tem o corte de cabelo do homem, da barba, que não podia. Esses só faziam parte daquela época ou não? Se você disser que é a lei dos 10 mandamentos, então agora está liberado matar, roubar e adulterar? Foi o que ele falou, ele veio para cumprir a lei, entendeu? Era possível mesmo que algum outro homem fosse capaz de cumprir essa lei, ou era necessário que Deus descesse a terra para fazer isso? Sim, mas se a lei de Moisés não foi abolida, então qual a função da lei? Vamos olhar para alguns textos da Palavra de Deus e hoje vamos aprender um pouco mais a respeito da lei de Deus. Você sabe, aqui está as cordilheiras do Sinai e a lei de Deus foi entregue a Moisés nesse local, no Monte Sinai. Eu tive a experiência de subir o Sinai alguns meses atrás. Você caminha aí pelo menos 4, 5 horas subindo. E lá quando chegamos no topo do Sinai, um amigo que estava conosco tirou uma foto. Eu queria mostrar para vocês essa foto. Olha aqui. Aqui estamos nós no topo do Sinai. E aí estavam conosco Celinha, que é a nossa produtora de marketing aqui, a nossa diretora de marketing, Vacian, Juan, e Vacian fez essa foto. Essa luz que você percebe lá embaixo é uma pequeninha cidade, com poucas luzes, mas devido à escuridão da noite, irradia através das cadeias, e ali, deitado por um tempo até que o sol nascesse, eu fiquei pensando quantas vezes Moisés contemplou esse mesmo céu. E nesse mesmo local, Moisés teve o privilégio de receber das mãos de Deus as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela é eterna. Ela só foi transcrita nos dias de Moisés para que o povo não se esquecesse dela, mas ela sempre existiu. E a lei de Deus, no momento final da história humana, terá um papel muito importante, porque o juízo divino, ele vai usar como norma a lei. Então eu e você precisamos compreender mais a respeito desse tema. Vamos começar lendo um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. O que Cristo ensinou nesses versos a respeito da lei? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Veja, Cristo ratificou a vigência da lei. Eu não vim mudar a lei. Os céus e a terra passarão, mas a minha lei jamais passará. Cristo não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Alguns estão ensinando por aí que Jesus aboliu a lei. Mas que lei? Se você pensar na lei de Deus, na lei moral dos 10 mandamentos, isso é impossível. Porque a base do governo de Deus é a sua lei. Inclusive, quando perguntado a Cristo a respeito de qual era o maior dos mandamentos, Jesus não podia dar destaque a nenhum deles, em detrimento de outro. Então ele resumiu os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando você estuda a lei de Deus, você percebe que os primeiros 4 mandamentos referem-se a você e Deus. E os outros 6 é você e o próximo. Então, quando Cristo resumiu a lei em 2, ele confirmou a vigência de toda a lei. Quem ama a Deus, observa os 4 primeiros, que se relacionam com Deus. Quem ama o próximo, observa os outros 6, que têm a ver com o próximo. Pedro? Então, pastor, eu ouvi, não só em aprendizado, mas que Jesus realmente tinha resumido a lei nesses 2 pontos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E que, na verdade, esses 2 serão 2 mandamentos no lugar desses 10 mandamentos.
Entendeu? E outra coisa que eu vi também é que apenas Jesus poderia cumprir os 10 mandamentos. Nenhum homem seria capaz. O senhor já falou que na semana passada que era a enganação do capiroto, mas foi o que ele falou, ele veio para cumprir a lei. Entendeu? Era possível mesmo que algum outro homem fosse capaz de cumprir tal lei, ou era necessário que Deus descesse à terra para fazer isso? São duas perguntas que você colocou. A primeira delas, que tem a ver aí com a questão da lei, do resumo da lei. Quando você faz um resumo de algo, você sintetiza uma ideia. O que Jesus fez foi isso. Então, ao resumir a lei em 10, ele não está tirando ou abolindo nenhum mandamento. Ele está simplesmente simplificando para que as pessoas compreendessem melhor. Então, Cristo, ele resume a lei em 2, mas ele não omite nenhum deles e nem cancela nenhum deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Cristo nunca pecou. Então, Cristo observou a lei de forma perfeita. Se nós somos salvos pela graça de Cristo, é porque essa justiça que Cristo tem, ele imputa a vida do pecador. E nós, mesmo tendo cometido pecados, alcançamos pela graça dele o perdão e somos chamados de santos. Somos chamados de filhos e filhas de Deus. Por quê? Não porque nós sejamos perfeitos, mas porque nós recebemos o manto da justiça de Cristo. Por isso somos salvos. Certo? Mas era possível que algum outro homem cumprisse os 10 mandamentos sem nunca ter pecado, conforme era estabelecido na lei de Moisés? Ou antes disso, como você falou em Gênesis? Ou de fato era necessário que Deus descesse para fazer isso? Cristo veio cumprir a lei para mostrar que essa lei está em vigência e sempre estará. Agora, a própria Bíblia declara que não há um justo sequer sobre a terra. Todos nós pecamos, em algum momento pecamos. Agora, ao mesmo tempo que nós convivemos com essa realidade do pecado, nós somos desafiados a imitar o modelo de Cristo, de viver uma vida de obediência. Alguém ilustrou isso muito bem para mim certa vez. Cristo é o nosso exemplo, mas ele é um exemplo que toda vez que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. Então nós nunca seremos sem pecado como foi Jesus nesta terra, mas é a graça dele que cobre as nossas falhas. E Deus, pensando nisso, criou já no plano da salvação o arrependimento, o perdão, para que nós pudéssemos estar em harmonia com o Pai. Então a Bíblia declara que 7 vezes pode cair o justo, mas ele não fica prostrado. 7 vezes ele se levanta. Então, só para entender isso, ainda que não seja possível que o homem viva sem pecado, Ainda que você não tenha nenhum ser humano que nunca pecou, ainda que não haja um nós sequer, podemos ver em harmonia com essa lei, pela graça de Cristo em nosso coração. e a cada queda pedindo perdão e recomeçando a caminhada. Claro, Perfeito. recomeçando. Certo? Albertino, Pastor, mas se esses 2 mandamentos que Jesus ele apresenta, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, realmente vem a ser um resumo dos 10 mandamentos, porque lá, como o pastor acabou de explicar, esses 2 mandamentos é uma alusão que faz aos 10 mandamentos. Por que Jesus chamou de novo mandamento? Ele fala, novo mandamento vos dou. Se ele queria tão somente fazer alusão de forma resumida, mostrando que amar a Deus era cumprir os 4 mandamentos e amar ao próximo era cumprir os outros 6, por que ele chamaria de novo se o mandamento já existia? porque Jesus Os mandamentos, melhor dizendo, já existiam? porque a intenção de Cristo era mostrar uma dimensão da lei que o judaísmo havia perdido. Por isso que no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar seu irmão, já cometeu homicídio. Ele está cancelando o mandamento? Não, ele está ampliando. Ele está apresentando uma dimensão que para os cristãos, os judeus, não cristãos, para o judeu daquela época, eles haviam perdido completamente. Eles estavam muito apegados à letra da lei, mas lhe faltava o Espírito. Você lembrar de um texto que nós lemos há umas semanas atrás, em Mateus 23, 23? Vocês dizimam o endro e o cominho, mas vocês omitem aos principais ou os princípios da lei, a justiça, a misericórdia. Ou seja, eles estavam se apegando à letra da lei, mas deixando de ver o Espírito da lei. Então, não é só não matar,
é não odiar as pessoas. Não é só não praticar o ato sexual, é se conservar puro no coração e não cobiçar uma outra mulher que não seja minha esposa. Então ele está ampliando a lei nesse sentido. E se você disser assim, mas ele está dizendo que é novo mandamento, mas também isso não é novo, porque essa expressão que Jesus está usando, amar a Deus e ao próximo, ele está tomando do Antigo Testamento. Inclusive, nem estão diretamente nos 10 mandamentos. Exato. Deuteronômio, mais especificamente, é de onde ele extraiu. Claro. Então, lá em Deuteronômio já estava escrito, nós temos que amar a Deus e ao próximo. O que Jesus está fazendo? Ele está repetindo o que estava no Antigo Testamento. Então, não é de fato um novo mandamento. O que ele quer trazer para eles é uma nova compreensão. É uma dimensão mais espiritual, mais profunda, que eles haviam perdido completamente nos seus dias. Pastor, ainda sobre isso que o irmão está falando aí, que Jesus ampliou e que Jesus trouxe um novo olhar, digamos assim, porque agora não é mais só cometer o ato, mas se eu pensar naquilo, eu já estou pecando. Certo. Será que essa nova dimensão, esse novo olhar, esse novo pensamento, ou seja, extrair a essência do que tem na lei, que era o que os fariseus não faziam, porque eles pegavam ao pé da letra e eles se tornavam grandes legalistas, porque eles queriam que os outros vivessem aquilo que eles mesmos não viviam? Será que esse ampliar a lei, pegar a essência da lei, também não pode ser aplicado na questão do 4º mandamento? Porque as pessoas, o que mais tem de contradição entre os cristãos e principalmente entre os adventistas é o 4º mandamento. Sim. Na próxima semana vamos estudar só sobre o 4º mandamento, a alteração que fizeram na lei e sobre o sábado. Um estudo histórico do sábado. Mas por hoje eu vou dizer para você o seguinte, essa amplitude pode ser feita nos 10 mandamentos, inclusive no sábado. Guardar o sábado não é apenas se abster de trabalhar, é viver o espírito do sábado. E o espírito sabático fala de descanso em Deus, de confiança nele, de relacionamento. Até porque, quando você olha para o Gênesis capítulo 2, você tem ali Deus no capítulo 1 criando o homem, e o homem foi criado em que dia da criação? No 6º. No 6º. E o que Deus fez em seguida da criação? Ele descansou. Descansa. Eu te pergunto, o sábado foi dado ao homem para descansar? Ele estava cansado de quê? De nada. Ele acabava de ser criado. Então, quando eu busco entender essa amplitude maior do sábado, eu cada vez mais entendo porque Deus mandou separar um dia. Porque não é primariamente para o descanso físico. Adão não tinha trabalhado ainda. Deus já deu o sábado. Ou seja, o sábado primariamente foi criado para estarmos em contato com Deus. Ou seja, cada semana Deus quer que você separe o 7º dia para estar em contato com Ele. Isso é muito mais espiritual, muito mais profundo do que apenas a cessação de uma atividade, que pode ser mecânica. Eu posso deixar de trabalhar e não respeitar o 4º mandamento. Porque a observância do 4º mandamento não é só deixar de trabalhar. Então, cessar o trabalho é parte. E eu cesso para quê? Para me voltar para as coisas espirituais e para comungar com Deus. Agora, se eu cesso de trabalhar e não faço isso, o mandamento não está sendo observado. Então, eu acho que essa dimensão espiritual, ela se aplica a qualquer um dos mandamentos. E Jesus veio fazer justamente isso. E é por isso que ele vai discutir tanto com os judeus por causa do sábado, né? Pelo menos 8 ocasiões. Na realidade, eles que discutiam com Jesus, né? Queriam falar Eles que provocavam a situação, mas Cristo também discutiu, porque ele provocou situações. Por que ele foi lá curar no sábado? Ele podia ter escolhido outro dia, mas ele quis curar no sábado, para que o problema fosse levantado. Então Jesus ensinava quando vinha de lá para cá as indagações, mas ele provocava também a discussão para ensinar para eles. Então Cristo usava isso como uma estratégia pedagógica. Eu vou levantar aqui a questão e certamente virão os questionamentos e eu vou poder deixar claro o que é a minha vontade. Mas a gente volta mais nesse tema semana que vem. Simone? Eu e muitas pessoas, eu sempre tive muita dúvida a respeito desse lance de lei, dos mandamentos. O seguinte, tem o lance da comida que pode comer, que não pode, certo?
E eu queria saber a respeito, por exemplo, do casamento. Tem o divórcio, ele só é aceito se houver adultério ou não. Por exemplo, a pessoa pode casar com uma pessoa divorciada e tá de boa, mesmo que a pessoa tenha divorciado sem ter adulterado. O motivo foi outro. Se a gente segue isso e, por exemplo, se a gente tem que seguir as leis, por exemplo, os 10 mandamentos, e tem um monte de lei aqui, o porquê não tem que seguir essa da plantação, que quando você entrar numa terra, você plantava, esperava 3 anos para depois poder comer do fruto, né? Tem o corte de cabelo do homem, da barba, que não podia. Esses só faziam parte daquela época ou não? Assim, qual é a diferença? O que nos ajuda a entender é que você vai encontrar na Bíblia vários tipos de leis. Nós estamos focando hoje aqui na lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Mas você vai ter na Bíblia, por exemplo, além da lei moral, leis de saúde. Então você tem uma série de orientações que são dadas a respeito de como ter uma boa saúde. Você vai ter leis civis no Antigo Testamento. Essas leis civis implicavam no direito de propriedade, na herança, no falecimento de alguém, na restituição de um roubo. Então, eram leis que regulamentavam a vida em sociedade. Você tem uma outra classe de leis que eram chamadas de leis cerimoniais. Estas leis estavam relacionadas ao sacrifício de animais, a ir ao santuário, às 7 festas anuais dos judeus. Você vai ter um outro tipo de lei que é chamado na Bíblia as leis de resgate. O nome da lei eu esqueci agora, mas quando morria um parente, aí alguém remia esse parente. O que aconteceu lá com Ruth e Boaz, então a lei do remidor. Então você tem vários tipos de leis. Nós hoje estamos tratando da lei moral. E aí estamos dizendo que essa lei ela é eterna. Se você pegar, por exemplo, a lei cerimonial, que ensinava a respeito da matança dos animais, ela teve o seu período de vigência. E ela apontava para uma realidade maior, que era Cristo e a sua morte. Quando isso aconteceu, aquela lei cerimonial foi cumprida. E agora nós não precisamos mais matar animais, porque eles matavam esperando o Messias. O Messias já veio. Hoje nós somos salvos por crer no Cordeiro de Deus que foi morto. Então, o conhecimento dessas variedades de leis nos ajuda a entender e fazer a separação. Hoje o foco nosso vai ser na lei de Deus, nessa lei moral, que é o que nós estamos explicando ser a lei eterna. Voltando ao ponto do divórcio, Jesus disse que o único motivo lícito para que alguém repudiasse uma mulher seria a infidelidade conjugal. Então, dentro de um casamento, quando há infidelidade, a parte inocente pode se divorciar e contrair novo matrimônio. Esta é a única exceção que Jesus disse, que foi dada por Moisés, por causa da dureza do coração do homem. Certo? Então, divórcio, novo casamento, essa é a questão. Vamos avançando na compreensão do tema da lei de Deus. Cristo guardou a lei? Bom, essa é uma pergunta óbvia, né? E aqui em João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Não houvesse Cristo guardado os mandamentos, ele teria cometido pecado. E se ele tivesse cometido um único pecado, ele também precisaria de um Salvador. Sim, amiga? Então, pastor, como a gente ouviu aí, que tem muitas congregações que falam que, quer dizer, ensinam que a lei de Moisés foi abolida, pela qual nós sabemos que não foi. Certo. Sim, mas se a lei de Moisés não foi abolida, então qual a função da lei? Lei de Moisés é uma expressão que muitos usam em referência à lei cerimonial. Então, essa lei cerimonial que Deus orientou Moisés a ensinar Israel tinha a ver com a matança de animais e sacrifícios de animais no santuário. Lei de Deus, que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai, depois de haver escrito com o seu próprio dedo, isso em lugar nenhum é chamado lei de Moisés. Essa sempre é a lei de Deus, é a lei dos mandamentos, os estatutos do Senhor. Então, quando alguém diz assim que a lei de Moisés foi abolida, de que lei está falando? Se estiver referindo-se à lei de Deus,
Impossível de ser abolida. Se se refere às leis cerimoniais, elas tiveram seu cumprimento em Cristo. Por isso não são observadas após a cruz. Então, quem afirma que a lei foi abolida tem que se explicar. Que lei foi abolida? Se você disser que é a lei dos 10 mandamentos, então agora está liberado matar, roubar e adulterar? Essa é a grande questão.